Marcos Augusto Gonçalves já foi editor da Folha de São Paulo, do Ilustríssimo. Agora ele está escrevendo na Folha de São Paulo e hoje ele traz um importante artigo sobre os evangélicos. A pergunta que ele faz é uma pergunta que percorre todo o espectro da esquerda e interessa, eu acho que a todos nós, né? O Brasil tem hoje mais de 40 milhões de evangélicos. O Marcos, ele execra, não gosta da maneira como os evangélicos atuam na política. É uma mentalidade reacionária, às vezes antidemocrática, num sentido geral, até porque, né, eles acreditam que é necessário seguir a palavra da Bíblia, que na verdade é a palavra dos pastores, do que a Constituição. Então isto cria uma indisposição contra um artigo da própria Constituição, que é o Estado laico. E o Marcos diz que a questão que percorre a esquerda hoje, e nisso ele tem bastante razão, é se há uma possibilidade de diálogo e convencimento dos evangélicos em relação a alguns princípios democráticos e liberais, ou se é impossível essa conversa e se deve enfrentar os evangélicos. Acho que a questão está bem colocada, mas ela não pode, como toda questão desse tipo do ou, né, rapidamente adquirir uma conotação de plebiscito. Vamos fazer isso, sim ou não, né? Não. Veja, nós estamos nos esquecendo de que o embate das forças liberais contra o catolicismo também se deu. Os católicos não queriam de maneira nenhuma aceitar o Estado laico. Quando veio a República, os católicos, num primeiro momento, viram que eles não teriam mais acesso ao governo e então eles passaram a tentar agir de maneira a fazer um ato compensatório. Daí cresceram as universidades católicas, as PUCs, daí cresceram ainda mais os colégios, daí veio a luta dos católicos pelo ensino privado para garantir a fatia deles. E ao final dos anos 80, tinha mais gente da PUC e católico no MEC do que do que a gente podia imaginar, né? E o MEC, inclusive, muitas vezes era um subproduto da PUC de São Paulo. Bom, esse tempo passou também. E o que aconteceu? O que aconteceu é que houve uma interação. Os liberais deixaram os católicos entrar na política, os católicos, para entrar na política, se modificaram. E essa interação é que é preciso ser conquistada agora com os evangélicos. Então você pode dizer assim para mim: professor, então você acabou respondendo pela ideia de diálogo. Não. O que o Marcos diz é que é preciso enfrentamento, mas enfrentamento político. O que significa isso? Significa que todas as vezes que os evangélicos tiverem uma questão reacionária, um ponto de vista reacionário, é preciso ir para o debate público, ir para o arregimentamento das forças políticas. Ele está certo num certo sentido. Agora falta dar um passo. Qual? O de distinguir o reacionarismo da bancada evangélica
o reacionarismo dos pastores, a caricatura que os próprios pastores são, de várias igrejas evangélicas que são de fato caricaturas e de outras que não são, e que nasceram em reação ao neoliberalismo, porque o neoliberalismo deixou todo mundo desconectado de suas antigas comunidades. Se você tira o sindicato, se você enfraquece partidos, se você diminui os clubes da cidade, se você transforma os clubes em jogatina de jogo profissional, se você tira da sociedade o poder da escola pública, se as associações diversas da sociedade perdem força, se a associação de bairro cai na mão de pessoas que não têm mais nenhum ideal social. Então, o neoliberalismo fomentou este isolamento com a ideia do você é o empresário de si mesmo. Se você associa o neoliberalismo à financeirização do país e à internetização do país decorrente da financeirização, você tem uma atomização social. Cada um começa a se isolar e procurar alguma comunidade, uma vez que o homem é um animal comunitário. Sobrou o quê? Sobrou as comunidades evangélicas. Então, boa parte das pessoas que vão procurar a comunidade evangélica não fazem no sentido de adotar um discurso ridículo, né? De proibições ridículas, de incapacidade de pensar questões políticas, como, por exemplo, o aborto, ou quem manda é a Bíblia ou o Estado, questões que... né? Então, muita gente não procura a religião ou a comunidade evangélica por conta disso, mas simplesmente pelo convívio, por uma relação de ajuda mútua. Os sindicatos nasceram assim, companhias de ajuda mútua. Reúne um grupo aqui para financiar um enterro, reúne um grupo ali para financiar alguém que está em greve, reúne outro grupo ali para ajudar uma viúva ou um doente, e vai criando associações de ajuda mútua que deram origem aos sindicatos. E os sindicatos origem a muitos partidos. Então, muita gente procura a comunidade evangélica como uma comunidade de ajuda mútua. O sujeito chega lá, ouve o pastor, desconsidera um pouco a caricatura do pastor, mas procura um colega que está ali do lado, que é pedreiro, e o contrata para ser ajudante de pedreiro. Então, ele já criou um elo, criou uma rede de apoio para viver na sociedade. É isso que a igreja evangélica fez, ela entrou neste nicho. Agora, é claro que para ela manter a arrecadação, para ela manter os privilégios, inclusive porque ela não paga imposto, ela criou os milagres. Criou os milagres. Aí é a outra parte. E uma parte da população, nas igrejas evangélicas, acaba, se arrebentando para pagar o dízimo para esses pastores que, afinal de contas, conversam com Deus, né? Inclusive invocam a presença do diabo em algumas pessoas. Então, tem esta parte atrasada, digamos assim, de uma mentalidade mágica, né? Mas a iniciativa de ir até a igreja é muitas vezes a da associação comunitária, principalmente, gente, pessoas que têm problemas em casa e os serviços do Estado não chegam. Por exemplo, o alcoolismo, né? A mulher tem um marido alcoólatra, aí, os evangélicos vão fazer ali ele encontrar Jesus. Ele não vai encontrar Jesus, o que ele vai encontrar é uma rede de apoio para policiá-lo se ele bebe ou não, e aí ele acaba parando, se ele não é dependente químico, né? E assim sucessivamente com vários outros problemas, inclusive de doença. Você vai comprar um remédio, tem que ter a receita médica.
Bom, aí o remédio que era R$ 400 vira 800, já não dá para você comprar. Então você vai falar com alguém na comunidade. O pastor às vezes tem uma fala também, entendeu? E aí vem a simpatia, o milagre, as crenças populares e o aproveitamento do pastor sacana, que percebe que ele pode se eleger deputado e ter um salário de 30 mil, 40 mil, né, por conta de alguns imbecis da igreja evangélica. Então, o problema todo é a ajuda mútua. Não adianta você querer conversar com o evangélico se as políticas sociais não chegam. E não adianta você querer conversar com o evangélico se você toma o evangélico como sendo o pastor evangélico, que são coisas diferentes. Então, acho que a esquerda precisaria, nós da esquerda, né, precisaríamos começar a fazer essa distinção. Não é fácil, mas é necessário. Daqui a pouco a gente volta.